Então vamos lá, você está aí com expectativa para receber a palavra de Deus? Amém? Então vamos lá, eu quero ler com você Zacarias capítulo 1, verso 18 ao verso 21. Zacarias capítulo 1, verso 18 ao verso 21. O texto vai aparecer para você aqui também na projeção e você pode acompanhar a leitura. Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres, então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor mostrou-me 4 artesãos. Eu perguntei: o que eles vêm fazer? Ele respondeu: ali estão os chifres que despertaram Judá, ao ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Que Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração nessa noite. Quando eu olho para esse texto, e aí você vai para os comentários bíblicos, há algumas formas de interpretar um texto profético. Alguns vão dizer que são 4 nações poderosas que se levantaram sobre Judá, que estava disperso naquele tempo. Então era um tempo que Deus já tinha levantado Esdras, que Deus já tinha levantado ali, estava reunindo de volta o povo em Judá, o povo exilado, o povo estava voltando para Jerusalém, e ali então havia algum levante contra essa volta, contra o estabelecimento de volta ali de Jerusalém. E também alguns comentaristas falam sobre outros momentos na história de Israel, que os 4 chifres vão representar então 4 direções do mundo: sul, norte, leste, oeste. Então reinos vindo de todo o mundo para dispersar Israel. E a gente sabe, por exemplo, que o Armagedon vai ser isso. A gente sabe que na constituição do Estado de Israel teve a guerra dos 7 dias, e nações todas ali ao redor de Israel se levantaram contra uma nação que tinha sido recém-estabelecida, e de uma forma milagrosa e criativa, com tecnologia, Israel consegue se posicionar, recursos vêm do mundo inteiro por meio dos judeus espalhados pelo mundo, e então Israel consegue se estabelecer. Mas o que me chama a atenção aqui é que para aterrorizar inimigos, para aterrorizar aqueles que se opõem ao plano de Deus para uma nação, Deus não vai levantar um exército, Deus não levanta ali armas poderosas no sentido de um sistema bélico como nós conhecemos, mas Deus levanta artistas, Deus levanta artesãos, Deus levanta pessoas que criam, pessoas que vão trazer um novo tipo de manifestação, vão trazer um novo para a terra, e isso aterroriza as nações. Em tempo de guerra, nós temos que criar. Em tempos de guerra, nós temos que fazer algo diferente. Em tempos de guerra, Deus quer que o povo dele não entre no modo sobrevivência. E aí, mas você fala assim: mas na guerra a gente não tem que se defender, na guerra a gente não tem que se armar, na guerra a gente não tem que entrar, naquele modo, apenas vamos sobreviver e depois a gente cria. Até Abraham Lincoln, ele disse: eu tenho que estudar guerra, para os meus filhos poderem estudar engenharia, para os meus netos poderem estudar poesia. Ele está dizendo que na guerra ele tem apenas que sobreviver, mas no reino de Deus, Deus nunca vai aceitar que você viva apenas no modo sobrevivência, porque você não nasceu para sobreviver, você nasceu para reinar. Você nasceu para fazer a diferença, você nasceu para manifestar o reino onde você estiver. E quando a gente olha, por exemplo, o povo de Israel no deserto, e ali então talvez Deus pudesse dar uma direção para o povo, para eles apenas atravessar aquele momento, uma nação de ex-escravos, ex-escravizados, e eles então poderiam apenas sobreviver no deserto para entrar na terra prometida. Mas no meio do deserto, você vai lá em Êxodo 31, e Deus vai encher um cara chamado Bezalel de plena capacidade artística, porque no templo, Deus queria não apenas um lugar para ele se manifestar, mas ele escolheu a cor do tecido, ele escolheu o tipo de pedra da roupa, ele escolheu os elementos que iam ter e que tinham que ser esculpidos e ornamentados, e as cortinas. Então, nem quando o povo tinha acabado de sair da escravidão, que estava no meio de um deserto com recursos escassos, Deus não abriu mão da excelência.
Deus não abriu mão da criatividade. E aí então nós vemos uma grande realidade a respeito de Deus, a respeito do sonho, do plano dele para mim e para você. Quando você vai lá em Gênesis 1, capítulo 1, o que vai estar escrito lá? A primeira característica que Deus falou de si mesmo na palavra dele, foi que no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 26 e 27, e nos criou a sua imagem e semelhança. Então quer dizer, a primeira característica que ele quis revelar de si mesmo foi a criatividade. Gente, você pode olhar em todos os seres criados, que o ser humano, ele se diferencia na criação. Um dos aspectos relevantes é a criatividade. Você já viu um João de Barro fazer um andar de cima para alugar para uma outra família de João de Barro, para fazer renda para a família? Você já viu um animal emitir um som com sotaque em outro país? Mas até no Brasil, você vai de norte a sul, parece que o povo fala um português diferente. O pessoal de Portugal fala que a gente estragou o português deles. E aí você vê como nós criamos o tempo todo. Você nasceu criativo. D. McCollum, que escreveu Comunidade Profética, ele vai dizer o seguinte, que criatividade não é um estado de espírito, não é um dom, é a própria natureza de Deus dentro de você. Então o que eu quero dizer aqui? Por que nós vamos falar hoje de criatividade, mas não apenas para os músicos, não apenas para os designers, não apenas para os fotógrafos, não apenas para o pessoal que dança, para o pessoal que canta, mas para todos que estão aqui? Porque criatividade faz parte do seu DNA, que é semelhante ao do seu Criador. E a criatividade vai te dar vitória nas batalhas desse mundo. Você está em ambientes em que Deus quer que você crie. E eu fico pensando como a criatividade pode nos ajudar a vencer guerras estratégicas dentro da família ou na sociedade. Eu lembro, por exemplo, de um amigo meu. Ele foi líder da Juventude Batista Brasileira. E ele faleceu com Covid o ano passado, mas ele deixou um legado e ele estava fazendo produção cultural numa universidade federal no Rio de Janeiro. E aí um dia, os seus professores nessa área, Universidade Federal no Rio de Janeiro, então, eles se levantaram e ali eles começaram a zombar dos evangélicos. E ele olhou, Deus deu uma estratégia. Deus falou para ele, não vai agora para cima, espera um pouquinho. E aí por 6 meses ele foi ganhando o coração da turma. Por 6 meses ele foi entendendo os argumentos dos professores. E ele foi começando então a deixar ali o professor à vontade para ir levando o seu argumento e a sua conversa, e ele se tornou um excelente aluno. Isso é importante também, tá, gente? Não adianta você inventar coisa onde você não está fazendo a sua parte. Senão você vai arrumar para a sua cabeça e vai vergonhar o nome de Jesus. E aí então, teve um dia que o professor falou, toda generalização é burra. E ele guardou. E um dia, ele pega e começa a atacar os evangélicos. E aí ele levanta o dedo. Falou, professor, teve um dia que você disse que toda a generalização é burra. Eu sou evangélico e eu não me enquadro no que você está falando. Pergunte aos meus amigos, e ele já tinha ganhado a turma. E aí o professor meio que ficou sem jeito. E aí ele, não, mas veja bem, e ele foi pego no seu próprio argumento. E aí toda vez na sala de aula, ele mudou o curso de uma matéria inteira. Ele trocou a atmosfera de uma sala. E toda vez que ele ia mencionar os evangélicos, ele fala, não, a gente tem que olhar com cuidado, porque não são todos iguais, porque tem gente que está fazendo coisa relevante, tem trabalho relevante lá no presídio, tem trabalho relevante lá também de projetos sociais, mas existem áreas da sociedade onde os evangélicos, e aí então, ele troca a atmosfera. A criatividade vai levar você a trocar a atmosfera onde você estiver. Você vai vencer guerras, e não é no embate, e não é fazendo uma guerra no Twitter. Deus tem um jeito mais criativo para a gente lidar com essa guerra. Eu me lembro que um dia eu estava num salão de cabeleireiro, meu filho estava cortando o cabelo, eu achei que ia pagar 4 cortes de cabelo, porque o menino não deixava. E assim, um pai, um homem, ele já quer ir para cima, entendeu? Ele já quer botar o moleque no lugar dele. E aí, eu conheço meu filho, eu sei que ele é super competitivo, não sei de quem ele puxou isso, e aí eu sei que ele gosta de esportes, e aí estava na época das Olimpíadas, aquela que foi no Brasil, e aí então eu peguei e falei para ele, filho, agora você está nas Olimpíadas do corte de cabelo, e eu quero ver quem vai ganhar.
E eu começo a narrar como se ele estivesse num jogo. E ele senta na cadeira, ele se posiciona. E aí ele deixa cortar o cabelo. Em menos de 5 minutos ele tinha terminado, deixava fazer o pezinho, usar a máquina, tudo. Falei, agora é a parte mais difícil, vem a máquina. E ele se posicionou com aquele olhar assim, mas você está quase vencendo, se você agora conseguir. E ele deixou até o final. E quando ele terminou, aí ele olhou para mim, a gente fez festa, se abraçou, simbolizou a entrega de uma medalha. E aí o cabeleireiro olhou para mim e falou assim, eu não estou preparado para ser pai não. Aí eu falei, aí eu dei risada e tal, falei, não cara, Deus vai te dar o caminho e tal. Aí ele pegou e virou para mim e falou assim, mas eu não tive pai. Meu pai não me ensinou a fazer essas coisas. Aí eu olhei para ele, percebi o ambiente e falei, cara, você tem um pai. Você tem um pai que é perfeito. Você precisa reconhecê-lo na sua vida e você vai criar família, você vai mudar a história da sua casa. Se você não teve um pai presente, você vai ser um pai presente, você vai criar um novo futuro na sua história. E ali então a gente começa a conversar, daqui a pouco ele está em lágrimas, eu estou orando com ele dentro de um salão de cabeleireiro. Uma ideia pequena, uma ideia simples que resolve um problema, troca a atmosfera. E a boa notícia, Deus te fez criativo, Deus te fez de fato para criar novos ambientes. Às vezes a gente fala que pecado é só questão moral, mas se pecado é errar o alvo, pecado também é ser infiel ao DNA que o Criador colocou em você. E você pode revelar e manifestá-lo plenamente aonde você estiver. E às vezes falta você caminhar com mais criatividade onde você está. E revelá-lo, e você talvez ganhar alguém para Jesus, e mudar a atmosfera do lugar que você está, na empresa onde você trabalha, na sala de aula que você está. Criatividade é para a vida, não é para a arte. Não é para desenho, não é para música. Talvez você não, pastor, minha área é direito, mas Deus vai te dar grandes ideias para você vencer casos, onde você vai ter transferência de riqueza das trevas para a luz, e você vai mostrar ali competência, as pessoas vão te procurar, você vai mentorear outras pessoas, você vai ser um generoso ofertante, o reino vai avançar por causa da sua excelência na sua profissão, e porque você é diferenciado no que você faz. E as pessoas vão falar de onde vem. Você sabe que o mundo está procurando gurus espirituais, porque eles sabem que isso ativa de alguma forma a alma para criar, e nós podemos mostrar ao mundo o endereço certo do Criador. Eu tenho comigo que a falta de novidade na terra é a ausência de contato com o céu. Quanto mais eu tenho contato com o céu, mais novidade vai ter na terra. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo, por exemplo, o que é a palavra evangelho. Evangelho é boas notícias. Evangelho era como se fosse uma palavra usada para uma recompensa de quem trazia uma novidade. E o Evangelho é boas novas, é o nome da mensagem que Jesus trouxe para a humanidade. E Ele fez o quê? Uma nova aliança, Ele fez um novo caminho. E lá em Colossenses fala que nos tornarmos então cristãos, é nos despirmos do velho homem e nos tornarmos semelhantes ao Criador. Então, Deus está te chamando para essa caminhada de reinvenção espiritual, de reconexão profunda com o Criador. E aí nós vemos, por exemplo, eu acho incrível, quando Jesus ele vai usar o pão e o vinho para simbolizar a aliança que Ele tem com a gente. Por quê? Porque Ele poderia usar o trigo e a uva, mas Ele usa a arte culinária, aquilo que o homem cria com aquilo que ele faz, para simbolizar a aliança que Ele tem com a gente. Ou seja, Ele está celebrando o ato de criar. Ele está celebrando o que nós podemos fazer com Ele. E aí eu posso ver então, a criatividade manifesta na Bíblia para nos impulsionar em diversas áreas. E quando eu vou para o mercado, então tá bom, o que o mercado acha da criatividade? O que o mundo onde você vai trabalhar na segunda-feira, porque profundidade não é o quanto o culto foi forte, é o quanto a segunda foi relevante. Quando a segunda é relevante é porque Deus transformou você mesmo. É porque houve um impacto profundo na sua vida. E aí então, o que na segunda-feira, na sala de aula, no lugar que você trabalha, na empresa que você está construindo, o que vai ser relevante? Nós temos o Fórum Econômico Mundial, queria que colocasse a imagem aí.
onde eles trouxeram as principais habilidades para 2021 até 2025. E no primeiro lugar ali tem inovação. Depois você vai ver ali, um pouco mais adiante, criatividade, originalidade e iniciativa. Você vai ver liderança, vai ver algumas habilidades que têm a ver com também inteligência emocional. E quando eu olho isso, no Brasil, por exemplo, quando essa pesquisa foi aprofundada, criatividade ficou em primeiro lugar. E eu olho para tudo isso, sabe o que eu penso? É tempo dos filhos de Deus se destacarem aonde estiver. É tempo de você ser protagonista. Você não foi criado para ser reativo, para ser um crítico, para ser passivo ao que está acontecendo, para ser um comentarista da história. Você foi criado para protagonizar mudanças no nome de Deus, aonde você estiver, sim ou não, gente? Deus vai te levantar, Deus vai te dar boas ideias. Sabe, eu creio que sim, nós vamos fazer a diferença não só criando leis no nível político, e às vezes eu acho que a igreja está achando que a nossa guerra é toda no campo político. E eu acredito que de diversas formas, em muitas áreas, Deus vai confundir os nossos inimigos com iniciativas poderosas do reino, com criatividade e transformação. E aí então, eu queria mostrar aqui alguns exemplos de criatividade, como isso pode ser relevante também no nosso dia a dia. Por exemplo, no meio da pandemia, 3 amigos se juntaram e eles criaram um curso gratuito de design. E eles formaram 2.000 jovens, eles emitiram certificado, eles fizeram pelo Instagram. E eles formaram 2.000 jovens. Eu não sei se você sabe, tem 11 milhões de jovens no Brasil que não estudam e não trabalham. São jovens nem estudam e nem trabalham. Geração neném, entendeu? E aí, os caras criam uma proposta de solução. Tem um menino da Índia, de 13 anos de idade, ele usando Lego, ele criou uma impressora em braille. Essa impressora ficou 70% mais barata do que as impressoras convencionais. E o que ele criou pode impactar a vida de mais de 35 milhões de deficientes visuais. Como a criatividade pode mudar? Quantos aqui tiveram medo de vacina, tiveram que ser amarrados naquela cadeira? Você sofreu mais para ser amarrado para ser vacinado do que com a agulha. Quantos tiveram esse medo aí? Pode confessar, tá? Pode falar a verdade. Tem um pessoal fazendo assim, né? Olha a nova ideia para a vacina, realidade virtual. Assista esse vídeo. Tirar a agulha? Tem uma agulhinha. Tem, mas é pequenininha. A mãe tá aqui pra te ajudar. Eu não quero. Eu quero te segurar. É só você usar o Eu tenho medo. Tudo bem, Luigi? Você gosta de super-herói? Oi! Você voltou! Você voltou! Nossa, eu não posso acreditar! Ó, primeiro o pólen de gelo. É bem rapidinho. Vem cá, peraí. Pronto. Agora o fruto de fogo. Mas ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Vai, escudinho. Vai, escudinho. Funciona. Obrigada. Caramba, filho. O que você achou disso? Legal. É a primeira vez que eu vejo, em 15 anos da minha atuação profissional com vacinas, que a realidade virtual pode transferir a dor em entretenimento. Ele chorou em todas que ele tomou desde que ele nasceu. E dessa vez não. Até achei que ele ia dar um showzinho aqui hoje. Porque quando eu era pequena eu tinha medo, mas agora não tem mais não. Muito legal, não é? E aí você vê que tudo pode ser transformado com uma boa
ideia, e as boas ideias estão disponíveis para nós, porque Deus te criou com essa capacidade. Até as coisas boas que nós vemos no mundo comum, a Bíblia fala que o Senhor é o Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, do Criador, do Pai das luzes. E o que nós temos que fazer como igreja? Nós temos que redimir, nós temos que trazer para a glória dEle. E eu queria trabalhar aqui com você, assim, vamos quebrar alguns mitos da criatividade aqui hoje. Então eu acredito que a criatividade é para todos, não é apenas para algumas pessoas, não é um talento ou um dom, é a expressão da natureza de Deus. Então ela não é uma lâmpada que acende em cima da sua cabeça repentinamente, é um processo que acontece. Não é para alguns iluminados, é para todos. Não é só para as artes, é para a vida. Não é instantâneo, é um processo. Não é um dom especial, é a expressão da natureza de Deus em você. Então não é algo que vai acontecer repentinamente. Você tem um processo onde você vai desenvolver, você vai trazer elementos para o seu coração, para a sua alma, para a sua mente, e isso vai então se relacionando, se complementando, e uma ideia nova nasce. Por exemplo, quem criou a vacina com realidade virtual não criou nem a vacina nem a realidade virtual. Só juntou as duas coisas, certo? Então ele relacionou coisas que já existiam, e porque ele conhecia as duas coisas, ele juntou uma coisa com a outra, e fez experimentos e deu certo. Então, esse processo é onde você pode, então, criar coisas novas. Imagina a gente no discipulado da igreja, levando os meninos para Israel com realidade virtual, ensinando sobre o tabernáculo, ensinando sobre a queda dos muros de Jericó, ensinando. Daqui a pouco é isso que vai acontecer. Amém? Daqui a pouco as nossas crianças vão amar mais ainda vir à igreja com criatividade como essa. E aí eu gosto muito do que a Julia Cameron, que escreveu O Caminho do Artista, como ela fala que o processo criativo acontece. Ela fala, o processo criativo é um processo de entrega e não de controle. Ou seja, você não sabe quando a ideia surge, mas você se entrega para descobrir uma solução. E você estuda, você trabalha e no meio do caminho uma ideia surge. A gente teve um professor da nossa escola lá no Colégio Inspire, que ele era um doutor no ITA. E ele conta que ele era um ateu. E ele estava perseguindo a solução de um problema. Ele ia perder um doutorado de 4 anos. O professor Vladir, ele ia perder um doutorado de 4 anos, por quê? Porque ele não tinha encontrado a solução para uma equação, para um problema dos experimentos dele. E aí então ele joga a toalha, ele chega uma noite que ele está exausto, ele está entregue na busca daquela solução, e ele resolve falar com Deus. Ele fala, Deus, se você existe mesmo, agora é só você que pode resolver isso. E ele fala, me dá essa solução. E ele dorme exausto, e no meio da noite, ele sonha com a resolução da equação. Ele acorda de manhã, ele experimenta e dá certo. E ele se converte. Aleluia! E ele se entrega num processo e algo novo acontece. Então eu acredito que a criatividade é nessa direção. E eu quero falar com você aqui 7 atitudes para que você então viva essa ativação criativa aonde você está. Uma ativação de algo que você já tem, não algo que você não tem, algo que você já recebeu de Deus. Então primeiro, para você ativar, você precisa despertar a alma para sentir e criar com Deus. Salmo 57, verso 8, acorde minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada. Quando você vê o Salmo 57, você percebe que Davi está no meio de batalha, ele tem inimigo, ele tem traição, ele tem gente agindo com injustiça contra ele. E é interessante que quando isso acontece, a nossa tendência é ter uma alma que adormece, é ter uma alma que para de sentir. E nós vivemos num mundo que a nossa alma é atacada o tempo todo. Você vê problemas, você vê pessoas se atacando, você perde o brilho às vezes, até de participar de um ambiente de igreja, porque você se sentiu traído, se sentiu usado, é a sua alma sendo atacada, e daqui a pouco você está vendo uma mensagem que transforma vidas, você está ouvindo uma música que Deus está trazendo para trazer libertação, mas a sua alma está fechada, o seu coração está fechado. Às vezes isso acontece na sociedade, você perdeu o brilho pelo trabalho que você
você tem lá, e você amaldiçoou o seu salário, você não tem mais prazer de estar lá, então nada vai ser criado nesse ambiente. Então Davi, eu achei muito interessante que ele para e ele fala: vou despertar a alvorada, acorde minha alma. A alma estava dormindo, e ele fala sobre trazer harpa, sobre trazer lira, sobre trazer música, sobre trazer algo ali que ia falar a alma dele, que ia falar a alma de outras pessoas. E eu quero falar em nome de Jesus que nós sejamos aqueles que despertam a alma dessa geração. Que nós sejamos aqueles que acordam para sentir. Sabe, quando nós ouvimos sobre uma tragédia, não é mais uma tragédia, não é estatística, é algo que nós podemos ser despertados para uma solução. Quando tem um problema, quando tem gente que sofre, é com a gente. Quando tem algo que é belo, quando tem algo que é inovador, quando tem algo que revela ali uma expressão nova, é algo que fala a minha alma, é algo para me alimentar, para me renovar. Como eu disse aqui da realidade virtual e da vacina, são coisas que você vai se despertar e vai então juntar uma coisa com outra, e daqui a pouco você vai ver coisas novas nascendo. Então que você seja ativado para sentir e para criar. É muito interessante como as crianças são, não é verdade? E a gente vê, por exemplo, que nós temos Jesus falando para a gente se tornar como uma criança para entrar no reino de Deus. E a gente vê também que nos últimos tempos, o avivamento dos últimos dias, a colheita final, os filhos profetizarão, os jovens terão visões. E quando eu falo de jovens ter visões, é um olhar que nós desenvolvemos para criar. E aí então, eu vejo a nova geração sendo colocada de uma forma estratégica no grande avivamento e na colheita final. E aí, eu lembro do que a Úrsula Le Guin fala. Ela fala assim que o adulto criativo é a criança que sobreviveu. É aquela criança que permanece, então, ali, viva, e mesmo com o tempo ela continua curiosa, ela continua com a alma que está viva. E eu não sei, assim, eu tenho 3 filhos lá em casa, eu tenho um laboratório sobre o universo infantil. E uma coisa que eu sei sobre criança é que quando a gente descobre uma coisa que as deixa quietas, a gente celebra. Você deu um brinquedo, uma coisa, e você fala: ufa, consegui, você celebra. Só que daqui a pouco, 5 minutos depois, ele joga aquele negócio no chão. Porque ele quer aprender uma coisa nova. Ele quer, então, ele quer sentir algo novo. E que a gente permaneça com essa alma que quer sentir, que permanece curiosa, que permanece atenta. Você vê, por exemplo, Eclesiastes, ele vai falar lá no capítulo 1, verso 13, Salomão: dediquei-me a investigar, a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Então que seja tempo de você continuar explorando, continuar investigando, continuar encontrando coisas que falem ao seu coração. Segundo, para você então ativar a criatividade na sua vida, você precisa recriar-se com Deus em um mundo de rotinas. Hebreus 4:10, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como também Deus descansou das suas. Então, nós vemos aqui em Hebreus que o estilo de vida cristão, o estilo de vida de quem se entregou a Jesus, é um estilo de vida que descansa, que se renova. A palavra recreação vem de recriação. Você se refaz enquanto você descansa. E a gente vive num mundo que fala que a gente não pode parar. Se você parar, você perde o emprego. Se você parar, você vai perder tudo que está à sua volta. E você tem que sustentar o mundo nas suas mãos. E você, quando para, tem que ter outra coisa para complementar a sua renda. E o tempo todo você não pode parar. E isso tem matado muito aquele momento onde você se recria com Deus. E eu vejo, por exemplo, Gênesis 1:31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. E lá em Hebreus fala que Deus descansou das suas obras. Eu pergunto para você, Deus fica cansado? Deus não se cansa. Mas Ele parou para quê? Para contemplar o que Ele havia feito. Ele parou para verificar se o que Ele tinha feito era bom. E na contemplação está uma ativação criativa. Eu creio que quem não contempla não cria. E quem não descansa não contempla. É tempo de você aprender a descansar.
Não é um dia ou uma hora que você tira, uma viagem que você faz, ainda que isso pode ser um tempo de descanso, mas é um estilo de vida. Em nome de Jesus, você não vai viver ansioso, preocupado o tempo todo. Você vai ter a sua noite de sono. Quem não dormia vai dormir em nome de Jesus. E você vai acordar pronto. Segunda-feira você não vai xingar a semana que começa. Você vai abençoar a semana que começa. E você vai viver o que Deus tem para você, gente. Eu olho, por exemplo, os 10 mandamentos. Olha lá os 10 mandamentos. Fala que a gente não deve matar ninguém. Então, você não matar ninguém e você amar o seu próximo é uma coisa séria no reino de Deus? É. Não adulterarás, fidelidade é uma coisa séria para Deus? É. Aí você vê, não tomarás o nome de Deus em vão. Então, assim, não banalizar o nome de Deus é uma coisa séria? É. E aí vai falar, você vai tirar um dia de descanso. Está na mesma lista. Já parou para pensar nisso? Não adulterarás, não matarás. Está na mesma lista de tirarás um dia de descanso. Então, descanso no reino de Deus é coisa séria. Então, aprenda a descansar. Aprenda a ler um livro que você gosta. Deixa eu te dar uma dica aqui. Se você está lendo muito livro cristão, legal. Mas de vez em quando, leia uma ficção. Você está lendo muito livro de gestão, leia um livro cristão. Você, sabe, não tem parado para descobrir músicas novas. Para um pouquinho para descobrir músicas novas. Você está freneticamente todos os dias. Tira um tempo para não fazer nada. Para recarregar a sua alma, para descansar. Para deixar Deus recriar você. Para contemplar o que está à sua volta. E lembre-se que na contemplação está também uma ativação para você criar. Para você ativar a criatividade, você precisa descobrir o que faz você único. Descobrir o jeito que Deus te fez. Descobrir o que Ele colocou em você. Salmo 139, Davi reconhece o jeito que Deus o fez. E ele fala, tu criaste o íntimo do meu ser. E me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Então, Davi reconhece que havia algo único que Deus tinha colocado nele. Ele se maravilha com a forma que ele era. E eu fico pensando, Davi, ele era um poeta, ele era um músico, ele era um guerreiro, ele era um estrategista militar. E ele vê ali o que ele era bom, como que ele funcionava. E aí, então, quando eu vou criar, eu não posso ficar me comparando com o outro, entendeu? Porque a inteligência que eu tenho é diferente da inteligência que eu tenho no outro. E às vezes a gente tem um sistema educacional que não celebra algo que você é bom. Eu me lembro de uma história de uma menina, criança, ela estava em Nova York e ela não conseguia se concentrar nas aulas, ela não estava indo bem, então os professores, a diretora chama os pais e fala, olha, essa menina não se concentra, ela tem algum problema. E ela é levada então a um profissional de saúde para descobrir o que ela tinha. E aí, quando ela começa a conversar com aquele profissional de saúde, ela vai fazendo uma investigação, ela vai conhecendo como ela era, e tem um momento que ela fala para a criança, olha, nós vamos sair e a gente já volta, tá? Então, espera só um pouquinho. E aí ela tira a mãe da sala e deixa a criança sozinha na sala, e ela vai para um lugar onde as duas podem observar a criança sem ela perceber que está sendo observada. E aí, então, ela solta uma música na sala, a menina começa a dançar no meio da sala. E aí a mãe olha para aquela doutora e fala assim, o que a minha filha tem? E ela fala, não tem nada, coloca ela na aula de dança. E aí então, aquilo que era um problema, a menina é matriculada na aula de dança. Coloca a imagem para mim, por favor. A Gillian Linney, ela se torna uma das maiores coreógrafas que o mundo conheceu. Ela vai coreografar Cats, ela vai coreografar Fantasma da Ópera. Tem essa imagem aí no slide. E ela então se torna uma das maiores coreógrafas da história. E era alguém que o sistema educacional falou, essa menina tem problema, ela não consegue acompanhar. Tem um professor de Harvard chamado Howard Gardner. Ele criou a teoria das inteligências múltiplas. Ele vai dizer que cada um tem melhor um tipo de inteligência. Tem um quadro aí com as inteligências de Howard Gardner. E aí ele vai dizer ali que existem diversos tipos de inteligências onde nós podemos ter uma inclinação, onde temos uma maior habilidade. Tem aí a imagem?
das inteligências múltiplas de Howard Gardner. E aí você vê que, por exemplo, tem gente que tem a inteligência existencial. O que é a inteligência existencial? É a inteligência de quem gosta de filosofia e pensa sobre a existência, e ele é muito bom nisso. E às vezes esse cara pode ser considerado chato por outras pessoas, mas ele é muito bom nisso, e ele vai criar pensamentos profundos que vão nos ajudar a encarar melhor situações de problemas da vida. Aí você tem lá a inteligência linguística. Tem gente que é muito inteligente, mas ele não tem a inteligência linguística. Então você vai falar com um cara, parece que ele não tem nada na cabeça. Mas você dá um instrumento musical para ele, você fala, é possível tocar desse jeito? Porque ele tem inteligência musical, tem a inteligência naturalista, no sentido que são pessoas que contemplam a natureza e trabalham com a natureza de uma forma profunda e vão ter grandes ideias lá. O que eu tenho aprendido é que a criatividade acontece quando a inteligência está se divertindo, quando a inteligência está à vontade. Então não se compare, se descubra. Tá? Quem não descobre o que Deus colocou na sua vida vai ser tentado a ser mera cópia de alguém. E você vai acabar não sendo nada de relevante. Você vai apenas se esforçar muito para ser mediano em algo que o outro é bom. Deus não pode abençoar quem você deseja ser. Deus pode abençoar quem você é. E você não pode ficar se comparando. Comece a celebrar o que Deus colocou na sua vida e invista nisso. E isso vai levar você a viver o melhor de Deus onde você está. Amém, gente? E Deus está te convidando para isso. Filha, eu quero criar algo novo com você. Na área que você está, ia ser ruim demais se fosse todo mundo igual, é ou não é verdade? Então isso vai levar você a fazer coisas novas. Outra coisa é você ousar a viver o desconhecido. Para você criar, você precisa ousar viver o desconhecido. Josué capítulo 3, versos 4 e 5, Deus estava levando o povo para uma nova terra. Deus estava construindo uma nova nação. E por meio daquele povo, uma nova expressão dele estaria disponível na terra. E aí o que eles tinham que fazer? O texto vai dizer, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Para você se maravilhar com o que Deus vai fazer, talvez você vai ter que caminhar por lugares que você nunca caminhou. Você vai ter que aprender coisas novas. Você vai ter que continuar ali sendo talvez mal interpretado. Alguém vai olhar para você e vai dizer, esse cara é louco, não é? E aí até que algo novo surja naquele ambiente, você pode ser mal interpretado. E esse negócio do desconhecido, sabe que o nosso cérebro, a neurociência descobriu algumas coisas sobre ele. E a melhor coisa é que ele é plástico, tá? Ele pode mudar ao longo da vida, mesmo na fase adulta, mesmo na fase madura. Então o que o Paulo disse lá em Romanos 12, que nós podemos ser transformados pela renovação da nossa mente, foi comprovado pela ciência que o nosso cérebro muda até fisicamente ao longo da nossa existência, mesmo na fase adulta. Só que ao mesmo tempo o seu cérebro é extremamente acomodado, ele é meio preconceituoso, sabe? O que não encaixa dentro do que você conhece, fica tipo sabe quando o seu computador está na ampulheta, quando está nos 3 pontinhos no loading, sabe? Então ele fica no buffer, processando, tentando encontrar um lugar para colocar aquela expressão. Por isso que nós rejeitamos expressões novas, por isso que nós nos tornamos preconceituosos. Isso gasta energia. E outra coisa sobre o seu cérebro é que ele é muito dispendioso para energia. Um corpo humano no estado basal vai gastar aí de 20% a 30% da energia corporal. Por isso que quem está em coma tem que ser alimentado por sonda. Porque o cérebro precisa de energia. Então, se você precisa de energia e você é acomodado no seu cérebro, mesmo tendo uma máquina potente capaz de mudar ao longo da vida, na sua mente, você tem uma tendência de salvar energia, por questão de sobrevivência, e também de não conhecer coisas novas. Por quê? Porque também você, é uma questão de sobrevivência também, porque o universo conhecido, às vezes o ser humano estava ali, e aí vinha um animal contra ele, ele tinha que rapidamente ver o que era, ver a cor, o animal está correndo atrás de mim, então eu tenho que pensar rápido e tenho que tomar uma decisão. E o que passa disso, a gente se acomoda. Só que para você ter essa máquina completamente ativada, o seu cérebro ativado, você tem que passar por esse processo onde você vai ter dor de cabeça.
A gente cantou música em inglês aqui hoje, não foi? Mas tem gente que estudando inglês desistiu porque a cabeça doía, não é? Você desistiu da academia porque os seus músculos também doíam depois do treino. Você queria matar aquele treinador que fazia você ficar com o músculo doendo depois. E o seu cérebro é a mesma coisa. Quando você o estimula e você está num ambiente novo, ele vai ficar cansado e você vai ter ali um desconforto mental. Só que quando você persiste, ele vai se fortalecendo, ele vai descobrindo novos universos. Isso é a ousadia de você caminhar em lugares novos e você continuar. É por isso que depois de muito treino, um músico toca uma música muito bem. Só que no meio do caminho ele teve dor de cabeça, no meio do caminho ele se cansou. Por isso que alguém que treina muito o idioma, ele vai falar como nativo. Por isso que, e assim por diante. Eu pergunto para você agora, né? O que você tem feito de novo? O que você está aprendendo de novo? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Que você, olha, eu nunca tinha comido essa comida. Eu nunca tinha usado esse tipo de roupa. Calma, né? Não precisa ser ousadia sem propósito. Eu nunca tinha escutado esse tipo de música. Eu nunca tinha ido nesse tipo de ambiente. Eu me lembro que me chamou muita atenção em 2014, quando eu convidei o Dr. Russell Shedd. Quantos conheceram o Dr. Russell Shedd aqui? Um teólogo fantástico, que deixou um legado incrível. Ele um exegeta com um trabalho grandioso, que abençoou o mundo. E ele veio numa conferência de jovens aos seus 84 anos de idade. E ele estava numa semana inteira que tinha diversos pregadores que estavam fazendo muita coisa boa no Brasil inteiro, e ele estava ali no meio. Eu me lembro que ele chegou na frente, a gente estava numa conferência de jovens, sabe como é que é, né? Às vezes parece uma baladinha, né? E ele está ali na frente, e ele vira para mim e fala: irmão, eu estou num culto ou numa festa? Eu falei, nos dois. Mas me chamou muita atenção que aos 84 anos, que não precisava provar nada para ninguém, ele ainda estava indo em lugares diferentes. Ele precisava ir num evento para ser conhecido? Para o material dele vender mais? Para ele ser mais relevante? Aí ele viu lá, né, convite, Marcos Madalena, nunca ouvi falar, aceito. Estava conhecendo gente nova. No final do evento ele falou assim para mim: qual livro meu que você não tem? Eu falei para ele, ele me deu todos. Ele estava investindo em gente nova. E eu me lembro que depois de ele pregar 1h20 e ninguém se levantar, eu fiz uma entrevista de meia hora com ele e ninguém se levantou. E aí nessa entrevista eu perguntei, Dr. Shedd, qual é o segredo? Você continua relevante. Porque tem gente que fica obsoleto e tem gente que fica clássico, né? Você tem o All-Star não ficou velho, ficou clássico. Você tem um álbum de figurinha da Copa do Mundo, ficou clássico, não ficou velho. Seus pais trocaram, seus avós trocaram e os seus filhos estão trocando os álbuns de figurinha. E aí, qual que é o segredo para você continuar relevante aos 84 anos? Me fala. E ele virou para mim e fala: irmão, eu ainda estou aprendendo. Ele continuava aprendendo. E eu pergunto a você, você continua com o coração aprendiz? Porque tem uma fase que parece que a gente sabe tudo e que ninguém sabe nada e que a gente só tem para ensinar e não tem nada para aprender. É tempo da gente continuar aprendendo, é tempo de você fazer um curso novo, é tempo de você conhecer gente nova, é tempo de você se arriscar investindo em gente nova que talvez nem vai dar certo. É tempo de você, estar em lugares diferentes, é tempo de você se renovar e ousar viver em lugares desconhecidos e tentar coisas novas. O Erwin McManus vai dizer que o medo é a sombra da criatividade. Você precisa, para trilhar caminhos novos, ele vai dizer que quando escolhemos criar, nós jogamos luz sobre os nossos medos, a escuridão não prevalece contra nós, o ato criativo é inerente ao ato de coragem. Deus está despertando hoje uma nova geração ousada, uma nova geração corajosa, uma nova geração que não vai se cortar ou se esconder por causa dos seus medos, mas que vai trazer luz aos seus medos, que não tem medo de ser cancelado, que não tem medo de ser criticado na internet, que não tem medo de virar meme, que não se esconde, mas se apresenta e manifesta a luz no lugar certo e glorifica a Deus aonde está. Aleluia! Aleluia! É tempo de vivermos essa manifestação de Deus. É tempo de ousar a viver em lugares desconhecidos. Quinto, para você ativar a criatividade em você precisa valorizar cada pessoa e cada contexto.
A criatividade nasce quando você está fazendo algo que você descobre que você é único, que você ousa viver em ambientes desconhecidos, mas quando você valoriza pessoas, quando você serve pessoas. O que são os dons do Espírito Santo? Uma ferramenta de Deus para você abençoar alguém. Não é uma ferramenta para você ficar mais famoso, não é uma ferramenta para você ser mais conhecido, para você ser o Jedi Gospel, os Power Rangers de Jesus. É para você abençoar alguém. E aí o que você vê aqui em Lucas 9, 53, 55? Mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E é tão interessante, assim, normalmente eu vejo esse texto ser falado sendo atribuído a Pedro, não sei porquê, né? Mas foi Tiago e João que fizeram essa proposta para Jesus. O povo não te recebeu? Quer que a gente mande descer fogo do céu? Eu fico pensando se Jesus fez um treinamento, tipo uma escola de Harry Potter com os discípulos, né? Onde ele manifestou o poder, e aí vamos lá experimentar. Aí eles queriam manifestar na hora errada. A Bíblia não fala sobre isso, tá? E se você disser que eu falei, eu vou ser um novo herege do ambiente gospel. Eu estou falando que eu fico pensando se isso aconteceu, porque eles falam com tanta convicção: o senhor quer que a gente mande descer o fogo do céu? Eu sei que esses caras estavam ali com uma convicção que eles poderiam manifestar o poder de Deus. Sim ou não? Jesus tinha dado para eles essa segurança, essa liberdade, essa autoridade. Eu dou para vocês as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem vai ter sido ligado, o que vocês desligarem vai ter sido desligado. Isso eles entenderam: o poder eu quero. Mas na hora assim, para que serve esse poder? Eles entenderam muito bem. Eles queriam mitar na internet, entendeu? Eles queriam um videozinho deles fazendo aquele negócio e todo mundo enlouquecendo com o que eles estavam falando. E o que eles estavam fazendo. E aí então, Jesus fala: esse poder não é para destruir os homens, mas é para salvá-los. É para amá-los. O que os discípulos queriam? Os discípulos queriam reproduzir a experiência de um dos profetas. Elias era o referencial profético. Então eles queriam fazer o que Elias fez. Mas só que o contexto era diferente, as pessoas eram diferentes. E o propósito ali era salvar. E aí então, se Deus ele precisou no passado vencer aquelas guerras para que Ele fosse glorificado e outras coisas acontecessem, agora Ele estava se manifestando ali por meio de um reino de graça. E no reino da graça, no reino do amor, nós precisamos entender como as pessoas são. E coisas lindas vão nascer. Não seja um reprodutor de experiência dos outros. Olha na Bíblia, gente, não tem nenhum milagre que acontece igual ao outro. Tem um cego que vê na hora, tem outro cego que vê aos poucos, tem outro cego que tem que ser cuspido, um cuspe no chão lá, e aí lá passa no olho e tem que ir até um tanque para lavar. Tem um leproso que é curado instantaneamente, outros leprosos têm que ir andando até o sacerdote e eles são curados no meio do caminho. Naamã foi curado por Eliseu quando ele mergulha 7 vezes. E cada história, cada guerra, tem guerra que Deus mandou o povo só cantar e adorar. Tem guerra que Deus falou para Davi: olha, quando você ouvir os meus passos por cima, você vai. Deus criou uma estratégia para cada momento. Eu quero dizer para você, Deus não nos deu o mapa e falou: vai lá e faz sem mim. Ele falou: eu sou o caminho. É na intimidade que você vai conhecer o caminho. É na intimidade que você vai amar as pessoas. É na intimidade que você vai entender o que você tem que entregar onde você está. Eu sei que às vezes você quer mandar descer fogo do céu lá na faculdade. Eu sei que às vezes você quer mandar descer fogo do céu no Congresso Nacional. Mas o Senhor quer que você conheça as pessoas do nosso tempo, que você ame pessoas que você não tem paciência para entender, e a igreja demoniza o que ela não compreende, e é tempo da gente estar lá e conhecer e amar. Sabe que o Jeff Bezos, que é o cara mais rico do mundo que criou a Amazon, ele ficou rico, sabe com o quê? Conhecendo as pessoas. Sabe, eles sabiam que as pessoas não queriam carregar uma mochila cheia de livro. Queriam carregar um aplicativo que tinha, um dispositivo que tinha um monte de livro. Que eles não queriam ficar navegando em site cheio de menu. Ele criou um site sem menu.
Não queriam ficar escrevendo 15 formulários antes de fazer a compra e desistir da compra. Eles querem comprar com um clique. E aí, então, ele fala que ele não é dono de uma plataforma de comércio eletrônico, mas ele é dono de uma plataforma especialista em experiência do usuário. Ele fala, em Deus nós confiamos, agora todos os outros têm que apresentar dados, que é como as pessoas funcionam. E eu fico pensando, quando a igreja conhecer mais a sociedade, a gente vai receber melhor as pessoas. A gente vai criar coisas novas, a gente vai criar soluções novas. E eu sei que sim, a gente tem crescido nisso, mas eu creio que Deus ainda vai nos fazer ser mais profundos nisso. E você vai criar coisas boas e coisas novas. Então conheça as pessoas, conheça as gerações. Sabe, tenha a experiência que as pessoas têm ali no ambiente que você estiver. Tem um exemplo, por exemplo, quem assistiu aqui Thor Ragnarok? A galera assistiu. Tem uma fala do filme que se tornou uma das falas mais conhecidas do filme, que é quando o Hulk está na arena dos gladiadores e ele se encontra então ali com o Thor, o Loki está lá sentado, assistindo, e aí eles se conhecem. E aí fica, de onde que ele conhece esse cara? Fica aquela pergunta no ar. E aí o Thor fala, ele é um amigo do trabalho. 80% das falas desse filme foram criadas no improviso, dos diálogos. Tinham a história, mas os diálogos foram criados pelos atores, pelos diretores, etc. E existe uma ONG chamada Make-A-Wish, que é para realizar desejos de crianças em estado terminal de saúde. Então, que estão em cuidados paliativos. Então, essas crianças têm os seus últimos desejos, e aí, então, essa ONG leva as crianças para a realização desses desejos. E uma das crianças, lá, um grupo de crianças, queria conhecer os Vingadores. E aí, eles levam essas crianças para um set de filmagem da Marvel. E durante esse set de filmagem, o ator do Thor, que eu não sei o nome dele, é quase um palavrão o nome dele, você deve saber, ele conta num documentário que ele travou na hora da cena. E depois ele vai conversar com as crianças estavam assistindo, aí teve um menino que falou assim, por que você não fala que ele é seu amigo de trabalho? E ele pega a ideia e ele coloca no filme e se torna uma das falas mais famosas. O que essa história ensina? Que a criança, que é quem mais assiste o filme, para quem está sendo feito o filme, teve a melhor ideia. E às vezes a gente não tem uma boa ideia porque a gente não incluiu uma pessoa que a gente acha muito pequena para estar na mesa. Sabe? Alguém que está ali que você fala, não, daí não sai nada. Falaram isso de um nazareno, tá? Daí não tem coisa boa. Ele era do interior. Eu também sou do interior, né? Eu vou falar o que meu pai fala, espiritual. Ele fala que é do interior que fluem os rios de águas vivas, né? Aí você tem o quê? Você tem um ambiente onde às vezes a gente despreza quem traz algo. No reino de Deus, a gente vai ter muitas boas ideias quando a gente honrar o que cada um carrega. Tem gente que vai aceitar Jesus hoje, você já tem algo para contribuir nesse ambiente. Você tem algo para nos ensinar. Sabe, a gente pode começar a ver as pessoas como quem elas vão se tornar em Jesus. E a gente honra o que cada um carrega. Isso é valorizar cada pessoa, é valorizar cada contexto. E grandes ideias vão surgir, amém? Também para você ativar a criatividade onde você está, você precisa ver nas limitações oportunidades para viver o impossível. Então, aonde há limitação é um campo poderoso para surgir coisas novas. E aí você tem Lucas 9,13, ele porém respondeu, dei-lhe vocês mesmos algo para comer. Eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Eles desprezaram o que eles tinham. E Jesus alimentou uma multidão com aquilo que os discípulos estavam desprezando. Eu quero declarar sobre a sua vida, tem algo muito pequeno que está na sua mão que você não vai desprezar. E Deus vai usar isso para alimentar multidões. Talvez você fale, eu não tenho a formação, eu não tenho a equipe, eu não tenho o recurso, eu não sei como fazer, eu só tenho isso na minha mão, eu só tenho esse recurso financeiro, mas é com o que você tem que você vai alimentar multidões. Se você abençoar o que você tiver, se você entregar nas mãos de Deus, e sabe, ambientes que às vezes estão lá,
onde as coisas parecem que tem muita limitação. É nesse ambiente que Deus vai fazer coisas novas. Às vezes as portas não estão fechadas, elas só não podem ser acessadas pelos velhos caminhos. E tem uma história, tem um conceito de inovação hoje chamado inovação reversa, que é o quê? A inovação saiu dos países mais ricos e está vindo dos países em desenvolvimento em direção aos países mais ricos. Um grande exemplo disso é o que aconteceu, por exemplo, um equipamento de eletrocardiograma da General Electric. Ele era um equipamento que pesava 135 quilos e que custava $10.000. Ele precisava de energia elétrica para funcionar, ele tinha equipamentos caros de manutenção, e os engenheiros aonde esse equipamento era desenvolvido? Na Índia. E aí os engenheiros da Índia trabalhavam e cuidavam da produção desse equipamento, com toda a planta lá do desenvolvimento, mas eles viam que 90% do país que eles estavam não tinha acesso a esse tratamento, que é um exame simples para ver como é que está seu coração, para ver se você tem arritmia, para ver como é que você está. É um primeiro exame, às vezes, que você faz para checar o seu coração. E aí, então, eles, inconformados com a limitação do país deles, eles criam um novo equipamento. E esse equipamento, ele custa $500 e ele pesa uma lata de Coca-Cola. E ele faz a mesma coisa do equipamento de $10.000. Ele não precisa de energia elétrica para funcionar. E ali então ele tem a versão dele que é por bateria também. E aí então eu pergunto para você, no primeiro mundo vão comprar um novo, vão comprar o de 10.000 ou o de 500? Vão comprar o de 500. Então do país mais inesperado veio a inteligência, veio a novidade. Do lugar mais limitado veio aquilo que solucionou o problema de todos os países. Então, no ambiente que você está, nunca despreze o lugar que você está. Nunca fale que o lugar que você está, você não pode fazer coisas novas. É aonde você está que Deus vai fazer coisas novas. E por último, para você ativar a criatividade, você precisa aumentar a intimidade com o Criador. Em 1 Reis 10, versos 4 e 5, ficou como fora de si. Quem é essa? A rainha de Sabá. Pois a rainha de Sabá, vendo toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. O que ela viu? O texto vai dizer que ela viu a comida de sua mesa, a casa que edificara é o que? Arquitetura. A comida da sua mesa é a arte culinária. O lugar dos seus oficiais é a cenografia. O serviço dos seus criados é um serviço de qualidade. Os trajes deles e os seus copeiros, é design de moda aqui. O holocausto que oferecia na casa do Senhor, nem a forma deles se relacionarem com o Deus deles, ela está olhando de fora, era uma forma comum. O templo era lindo, tinha todo um ambiente imponente, de ouro, de tecidos bonitos. Então ela ficou maravilhada, ela ficou como que fora de si. Ela perdeu o fôlego. Ela estava diante de um reino que tinha a sabedoria do céu, que era o reino de Salomão. E eu olho para esse texto e eu penso, está na hora do mundo ficar sem fôlego de novo diante da manifestação dos filhos de Deus nessa terra. Aleluia! 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 Está na hora do mundo reconhecer o que o reino traz para o mundo. Está na hora de líderes, de reis virem até os cristãos, os filhos da luz, e falarem: o que vocês têm? Sabe, você, como eu falei no começo, os filhos de Deus vão mostrar para o mundo o endereço do Criador. Tem um negócio em São Paulo, que hoje eu comecei a ouvir algumas pessoas, de pessoas que estão indo para lá, estão se tornando xamanistas. Porque no ambiente do business, às vezes, estão dizendo: não, para você fazer coisas diferentes, você precisa ter uma ativação espiritual. Tem agências de publicidade que eles têm que receber um passe para criar. Porque eles entendem que existe algo de espiritual na criatividade. E quando eu vejo tudo isso, o endereço está errado. Mas que existe algo espiritual, existe. E é tempo da gente ter tanta intimidade com o Criador, que o mundo vai começar a perceber qual é o lugar certo. Você vai mentorear os líderes, você vai mentorear empresários, você vai mentorear CEOs, e vão chamar você. O Rafael estava me contando aqui ontem sobre o T.D. Jakes numa reunião de CEOs, e ele começa a trazer conselhos para CEOs. Na igreja estão os conselheiros, os melhores conselheiros dos CEOs do nosso mundo.
os melhores conselheiros de presidentes, e nesse ambiente Deus vai fazer coisas novas. Esse é o tempo. E eu queria falar o que para você aqui? Que Deus está te convidando para o inédito, para o novo. Eu gosto de uma frase do Sir Ken Robson que ele fala assim: para a maioria de nós o problema não é que almejamos alto demais e fracassamos, mas é exatamente o oposto. Nosso objetivo é muito baixo e temos sucesso. E João 14:12 fala o que? Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Já é um alvo grande demais, não é, gente? Fazer as mesmas obras de Jesus já é grande demais. Já tem um risco de falha aqui, tem ou não tem? Mas aí Jesus fala algo novo aqui, ele fala: fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. A manifestação do reino ficou comigo e ficou com você. E ele disse: vocês farão obras ainda maiores do que essas. Deus está chamando você para o inédito. Eu pergunto para você, qual é a sua resposta? E se você acredita que você nasceu para criar coisas novas, que você nasceu para o inédito, que Deus quer colocar você em lugares arriscados, que Deus quer fazer de você alguém que vai manifestar poderosamente Ele, que é o Criador, aonde você estiver, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu queria orar por você, eu queria orar por uma manifestação criativa, e eu sinto no meu coração para dizer algo aqui para você. Sabe, a criatividade também tem a ver com a conquista das últimas gerações. Steve Jobs não teria feito o que ele fez se ele não tivesse energia elétrica, se ele não tivesse já o campo da computação. Inclusive ele não criou, por exemplo, o mouse. Quem criou foi a Xerox, e ele trouxe. Ele teve que honrar coisas que estavam aí, que haviam sido feitas. E existe algo que tem bloqueado o fluir de novidade, o fluir de legado, de filhos e pais espirituais. Eu louvo a Deus porque Deus me deu um pai espiritual ousado, que me aperfeiçoou num caminho de excelência, que ajudou a lapidar meu coração quando eu estava assim, eu era uma tragédia anunciada. Eu honro o meu pastor, Carlito Paz, a minha pastora, a pastora Leila, que foram esses mentores, e por meio dessa conexão houve uma ativação. Se é espiritual, você precisa honrar gerações. Se é espiritual, você tem que honrar seus pais espirituais, e você tem que reconhecer que você recebe algo novo por meio deles. E em nome de Jesus, esse espírito de orfandade não vai ter lugar no seu coração. Em nome de Jesus, isso que afeta hoje o ambiente evangélico de nossa nação não vai ter lugar na sua vida, e você vai viver esse ambiente de coisas maiores. O que Deus está fazendo por meio de você é arriscado, é ousado, é coisas lindas, coisas grandes e coisas inéditas. E sabe, não vai caber numa geração só, não cabe na geração dos nossos pais espirituais, e não vai caber na sua geração também, vai passar da sua geração para as próximas. E hoje, em nome de Jesus, que seja um tempo de disposição, de entrega e de fé, crendo que Deus escolheu você e que Ele está ativando algo novo em você, e você não vai perder por nada aquilo que Deus coloca na sua vida. Se você crê nisso, levanta as mãos no seu lugar. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, eu quero declarar esse tempo novo de Deus na sua vida. Jesus, obrigado, 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 Jesus, porque o caminho foi aberto, o Criador tem livre acesso e nós temos livre acesso a Ele, e nós podemos viver a plenitude do Teu plano, a comunhão perfeita dos filhos com Deus, dos filhos também na família de Deus. E ó Pai, em nome de Jesus, Pai, hoje eu oro, nos livra, Pai, de sermos meras cópias, nos livra, Pai, de sermos repetições baratas, Pai, nos livra, Pai, de vivermos caminhos, Pai, que não são os Seus caminhos para nós, nos livra de sermos infiéis ao DNA do nosso Criador. Espírito Santo, Espírito Santo, levanta os artesãos que vão confundir, os inimigos que se levantam contra o plano de Deus, contra o propósito de Deus, contra o povo de Deus. Levanta, Pai, os inimigos que vão aterrorizar, os 4 chifres que levantam para a dispersão. Em nome de Jesus, Pai, levanta os criadores, os criativos, levanta, Pai, aqueles que não vão se esconder. Deus, em nome de Jesus, eu oro aqui nesse ambiente, Pai, e ó Deus, que aqui na Alcance
e que cada ambiente, Pai, de nova geração, nas igrejas brasileiras, Deus, tenha um povo que te ama, um povo que te conhece, um povo que não desiste da igreja, um povo que não desiste da igreja família, e quer ser uma igreja de uma geração só. Deus, em nome de Jesus, o povo que não se limita a uma só expressão do Senhor. Nós queremos as curas, nós queremos os milagres, nós queremos os sinais, mas nós também queremos, Pai, o empreendedorismo, nós queremos, Pai, a arte, nós queremos os teatros, nós queremos os filmes, nós queremos, Pai, Deus, o ambiente onde o Senhor se manifesta, na área da saúde, na área da educação, Deus, em nome de Jesus, na política. Nós queremos, Pai, filhos de Deus, capacitados, que se rendem completamente a Deus, para criar novos ambientes naquele lugar. Senhor, em nome de Jesus, vem. Mas acima de tudo, Pai, nós queremos, Pai, que você seja o centro de tudo, seja o centro do nosso coração, seja o centro da nossa vida, e que tudo que o Senhor expressar por meio de nós seja consequência de um relacionamento poderoso contigo. Nos ativa, Pai, para essa intimidade. Nos ativa, Jesus, para essa intimidade. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre a nova geração. Deus, aqui estão os filhos que profetizarão. Aqui estão os jovens que terão visões. Aqui estão os jovens que ouvirão os idosos, Pai, que estão sonhando, que também receberam o Teu Espírito. Deus, e nós viveremos, Pai, eu creio. Aqui está a geração que vai trazer Jesus de volta à terra. Nós viveremos a grande colheita final. Aleluia! Nós vamos, Pai, manifestar o Teu reino em todos os lugares que estivermos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.